nós vamos falar desfrutando da nova vida. Quem esteve aqui domingo passado vai se lembrar que o pastor Rogério foi grandemente usado através de uma palavra chamada nova vida, né? E ele aproveitou o gancho do batismo, as pessoas que tinham acabado de se batizar, e trouxe aquela palavra e foi muito abençoado. E o desfrutando dessa nova vida, na verdade, é um complemento, digamos, dessa palavra, a nova vida que Deus nos deu. E eu gostaria de pegar um gancho somente da pregação dele, algo que ele tocou muito por cima, mas é justamente esse ponto da pregação dele, que Deus começou a falar muito comigo durante a semana, e falou tanto ao meu coração que eu falei, eu preciso desfrutar junto com os meus irmãos, não posso desfrutar sozinha, quero compartilhar com meus irmãos. Então, ele trouxe uma verdade para nós, que é o seguinte: quando nós, muitas vezes, isso, gente, é inconsciente, mas muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com os nossos pacotes prontos, né? E até na maneira de nós orarmos, a gente já chega com os pacotes. Senhor, faz tal coisa. Senhor, eu quero tal coisa, assim, assim. E nós, muitas vezes, sem perceber, nós usamos, muitas vezes, a igreja, usamos o próprio Jesus como meio para alcançar aquilo que nós queremos, o nosso pacote. Nós entregamos para o Senhor, e quando a gente descobre, então, que Jesus é bom, que Jesus ama a gente, que Jesus é poderoso, então pronto, agora sim que eu estou feliz na vida, porque agora eu vou entregar todo o meu pacote, tudo aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que os meus planos, os meus projetos, e eu vou usar inconscientemente Jesus como meio de alcançar esses sonhos, projetos. Não que seja errado a gente sonhar e projetar, mas algo que nós vamos aprender hoje da parte de Deus é que sempre a vontade dele é soberana, a vontade dele é melhor, os pensamentos dele são melhores e mais altos sempre do que os nossos. E aí, então, nós vamos começar a ler Tiago, capítulo 4, versículo 7, que está, eu acredito que esteja aí, 4:7, e diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui antes eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Tem algumas traduções que não falam submetam-se, mas falam sujeitai-vos a Deus. Eu gostaria de perguntar para vocês, quando a gente lê esse versículo, quando a gente vê justamente aquela parte submetam-se, sujeitam-se, o que vem à mente de vocês? O que significa sujeitar e submeter? Obedecer? Quem mais? Sujeitar? Submeter-se? Fazer a vontade dele ao invés da nossa, tudo isso é perfeito, sujeitar-se, ou seja, se submeter à vontade de alguém soberano sobre as nossas vidas. E aí vocês se lembram daquele exemplo que o pastor Rogério deu da moto? Vocês se lembram que ele falou que ele queria a moto, o sonho da vida dele era ter uma moto. E aí ele colocou diante de Deus essa vontade, e até ele deu exemplo, né? Lembra do papelzinho? Ele, Senhor, a minha vontade está aqui. E aí fica aquela luta, né? Tipo, a minha vontade, a tua vontade. E na verdade a gente às vezes não entrega totalmente a nossa vontade a ele. E aí eu estava me lembrando, né, vou dar um testemunho breve, bem rápido, mas é algo que hoje é engraçado, hoje a gente dá risada, mas na época, gente, foi causa de realmente o coração quase parar. Há uns anos atrás, vocês conhecem meus pais, e eles moravam aqui em São Paulo, viveram aqui em São Paulo e tal, e aí a empresa dele, meu pai trabalhava na época numa multinacional, e a empresa se mudou para Paulínia. E lá, tal, ele pegou, acabou, eles, né, oraram, colocaram diante de Deus, acabaram vendendo apartamento aqui em São Paulo e tal, e se mudaram para lá por conta de toda essa situação da empresa, mudaram toda a vida, estilo de vida por conta da empresa. Chegado lá, ele começou a trabalhar, um novo local e tal, só que começou a ter um probleminha lá com o gerente dele, a pessoa que estava acima dele, e ele começou a ter problemas seríssimos no emprego e tal, e o gerente começou a persegui-lo, ele não conseguia trabalhar, não tinha um ambiente favorável para trabalhar, e aquilo começou a trazer uma angústia, uma opressão, uma dificuldade de trabalhar muito grande, e você imagina a cabeça deles, você deixa tudo, você deixa o seu local de onde você morava, onde você cresceu, a sua segurança, você muda para uma cidade, uma outra cidade, por
conta do trabalho, né? E aí, de repente, você começa a ser perseguido, começa a ter dificuldades. Então, imagina a cabecinha dele, né? E aí, um dia, meu pai chegou, né? E falou, filha, papai queria te pedir uma coisa, né? E tal. Eu falei, pode pedir, pai. Eu queria pedir para você me ajudar em oração. Se lembram disso? Daquele dia? Muito bem, né? Amém. Ele falou assim, filha, ajuda o papai em oração, vamos orar, porque, olha, a situação está muito complicada na empresa, e o meu gerente está me perseguindo e tal, e realmente estava sendo uma situação que estava complicando o trabalho dele e estava prejudicando a própria empresa. Então, você fala, nada mais óbvio do que orar e pedir para Deus fazer o quê? Tirar o impedimento. Sim? Legal, né? Tirar a pessoa que está prejudicando a empresa. Na nossa cabeça é o mais óbvio. E foi exatamente o que ele pediu para me orar. Falei, filha, vamos orar, vamos pedir a Deus para tirar o obstáculo, tirar a pessoa, o gerente, tira ele, remove ele, Senhor. E aí eu só ouvindo e tal. Aí de repente eu olhei para ele. E tirar a namorada do gerente, enfim, tira tudo que estava sendo impedimento. E aí, o que aconteceu? Eu virei para ele e falei assim, pai, não, legal, né? Realmente está uma situação complicada e tal, mas o senhor já parou para pensar que, de repente, Deus pode estar querendo tirar o senhor ao invés de tirar o obstáculo? Gente, ele travou. Pensa naqueles olhos verdes dele, arregalado, desse tamanho. Ele travou, ele ficou uns minutos sem resposta. Eu falei, não adianta a gente chegar com o pacote pronto para Deus, Senhor, remove o impedimento. Eu falei, e se Deus? Eu falei, a vontade dele é soberana. Eu falei, a gente precisa orar e pedir para Deus mostrar qual é a vontade dele. Aí ele ficou meio assim, meio chocado na hora. Eu falei, tá bom, filha, vamos orar. Então tá bom, eu falei, vamos fazer mais, vamos fazer um jejum. 21 dias de jejum, clamando ao Senhor, para o Senhor mostrar a vontade dele e tal, não sei o quê. E aí, beleza, foi a família inteira, entrou no jejum, foi uma bênção. 11º dia, eu sei que estava na metade do jejum. Aí meu pai me liga, filha, papai foi mandado embora, filha. Eu olhei, eu falei, Jesus, o que eu fiz com meu pai? Eu falei, Senhor, que misericórdia, o que eu fiz com meu pai? Meu pai foi mandado embora. Aí eu cheguei pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que Jesus levou muito a sério esse negócio de tirar o impedimento, Jesus levou muito a sério. E aí, na hora a gente leva aquele choque, aquele susto, mas hoje a gente entende que foi o melhor que poderia ter acontecido para a vida dele, né? A empresa, só resumindo, a empresa não poderia ter mandado ele embora, ele estava num período de estabilidade, porque estava para se aposentar, e isso gerou algumas situações que beneficiou meu pai, né? Nesse meio tempo, se aposentou, abriram uma empresa. E ele ainda fez um curso na época de síndico, porque não sabia o que ia fazer da vida. Falei, vou fazer um curso para síndico lá. Fez do nada o curso e hoje está lá de síndico do prédio. Nada é por acaso na nossa vida. A gente só precisa realmente se sujeitar a Deus. Entender que a vontade dele é soberana. Precisamos buscar a vontade dele. É certo que Deus ele põe o querer no nosso coração. O querer e o efetuar pertence a ele. O que nós precisamos discernir muitas vezes é se o querer que está lá no nosso coração é a vontade humana ou é a vontade de Deus. Uma vez discernido isso, fica fácil, mais fácil a gente se sujeitar a Deus. Bom, mas vamos lá, testemunhos à parte, vamos falar dentro da palavra de Deus. O Senhor trouxe um personagem dentro da Bíblia para a gente poder entender melhor esse lance de desfrutar, como é desfrutar uma nova vida ao lado de Cristo. E nós vamos falar hoje sobre Judas. Já ouviram falar sobre Judas Iscariotes? Muitas pessoas, quando falam Judas Iscariotes, já se lembram automaticamente da traição, que ele traiu a Jesus por 30 moedas de prata, e isso é fato. Mas a gente vai aprender um pouquinho, através da vida de Judas, algumas situações que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Judas, ele nasceu numa cidade, eu até pesquisei um pouquinho sobre de onde ele veio e tal, porque muitas características na vida de Judas, a gente começa a compreender o porquê que levou ele a chegar naquele ponto. Então, Judas, ele nasceu numa cidade chamada Queriote. É uma cidade que fica no sul da Judeia, e era uma cidade muito pequena,
E Judas, até o nome Judas, a mesma coisa que Judá. Judá, só para vocês poderem entender um pouco da parte histórica, Judá era um dos filhos de Jacó. Ele, na verdade, Jacó tinha 12 filhos, e cada filho de Jacó, mais tarde se tornando Israel, simboliza uma tribo de Israel. E Judá era uma tribo que era conhecida como aquelas pessoas valentes, aqueles guerreiros, homens adestrados. Não é à toa que Jesus veio da linhagem de Judá. Por isso que a gente ouve falar, o leão da tribo de Judá é Jesus, exatamente porque ele veio da linhagem de Judá. Então eles eram guerreiros, e o nome de Judas, Judas, já arremetia a esse tipo de pensamento de que ele era um homem guerreiro, um homem adestrado, um homem forte. Não bastasse isso, o pai dele, o pai de Judas, que era Simão Iscariotes, ele era um lutador, já de profissão. Então você vê que muitas coisas da linhagem do próprio Judas arremetia de que ele era um homem honesto, um homem íntegro, um homem forte. E eu acredito, a gente imagina, pelo contexto, que talvez ele cresceu ouvindo as pessoas da comunidade falando, olha, esse é um grande homem de Deus, ele vai ser um valente, vai ser um grande homem de Deus, vai fazer diferença nesse mundo e tal. E ele cresceu com aquela mentalidade, vou fazer diferença. Naquela época, qual era o problema que Israel estava enfrentando? Eles estavam sob o domínio de Roma. Eles sofriam pesados impostos, uma carga opressiva muito grande. E havia uma promessa de que viria o Messias, viria um filho de Deus e que salvaria o seu povo de toda a opressão. Então, algumas pessoas deveriam comentar, puxa, eu acredito que Judas vai ser um daqueles que vai representar essa independência, de alguma maneira ele vai fazer parte daquela cúpula que vai livrar a Israel de toda a opressão. Então, imagina aquele pacote pronto na cabeça de Judas. Eu vou crescer, eu vou encontrar o Messias, eu vou procurar o Messias que vai libertar o povo de Israel. E aí, o que aconteceu? Ele se encontra com Jesus. Jesus o chama para perto e ele começa a caminhar com Jesus. E de fato ele recebe todo tipo de treinamento, o mesmo amor, o mesmo cuidado que os demais discípulos tiveram, Judas teve. Judas passou 3 anos ao lado do mestre, absorvendo tudo aquilo que ele fazia, curando os enfermos, recebeu autoridade para repreender os espíritos malignos. Ele teve a mesma oportunidade que todos os discípulos, mas aqui é o ponto-chave. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Algo aconteceu no coração de Judas que o distinguiu dos demais discípulos de Cristo. E o que fez essa diferença, o que fez com que ele tomasse um caminho diferente, foi que ao se deparar com um plano de Deus, que era diferente do pacotinho dele, ele começou a se frustrar. Ele começou a ter ressentimento. Quando ele percebeu que Jesus, ele tinha uma mensagem completamente diferente daquilo que ele queria ouvir. Porque Jesus, ele falava o quê? Qual era a mensagem de Jesus? Olha, eu vim estabelecer um reino de amor, um reino de perdão. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Perdoa, libera perdão. E aquilo deve ter chocado a Judas, porque não é isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir um rei, um salvador que vai me livrar da opressão, que vai derrubar o governo de Roma abaixo, o domínio, e de repente vem um líder falando que tem que perdoar os opressores, que tem que amar as pessoas. E aí quando Jesus foi questionado sobre o governo, Jesus, governe sobre nós. Você foi enviado por Deus para nos livrar, para nos libertar. Jesus disse que o reino dele não era aqui da terra. O reino dele era o reino de Deus. Ele veio estabelecer um outro reino, um outro governo e livrar as pessoas debaixo dessa opressão, desse governo. E eu imagino que a gota-chave, o checkmate na vida de Judas, foi quando questionaram a Jesus sobre o dar os impostos, porque era justamente aí que pegava, era o ponto crucial na vida do povo de Israel, eram os pesados impostos. E aí perguntaram a Jesus, e aí Jesus, o que nos diz sobre essa opressão, esse governo injusto? Isso remete a alguma lembrança para vocês? Alguma semelhança? Não era coincidência, viu? Não era coincidência. E aí Jesus responde o quê? Vocês se lembram o que Jesus fala?
dai a César o que é de César. Em outras palavras, dai ao governo. Ah, mas o governo é injusto, o governo é corrupto. Dai ao governo, porque o governo celestial está acima do governo da terra. Judas deve ter pirado. Pirou. Algo aconteceu no coração daquele discípulo que foi o ressentimento. Ele se decepcionou quando ele se deparou com o plano de Deus. O plano de Deus não tinha nada a ver com o pacotinho pronto dele. E ele se decepcionou. E sabe qual foi o pecado de Judas? Eu volto a dizer, o pecado de Judas não foi a traição. A traição foi só a consequência do pecado. O que realmente ele errou foi ele não ter verbalizado o que estava no coração dele. Ele se calou. E o calar-se, igreja, é um problema que hoje a gente vê na maioria dos cristãos. Eu acredito que esse seja um problema que muitas igrejas, muitos cristãos estejam enfrentando, que é o se calar diante de um sentimento, de uma frustração. Eu vejo que as próprias igrejas têm se calado diante da verdadeira palavra, de pregar o reino de Deus. Por que elas têm se calado muitas vezes? Muitas vezes as igrejas têm promovido grandes shows, gospels, sabe? Muitas atrações, né? Eu costumo dizer que a igreja é o Disney, né? Que você chega lá, você fica maravilhado com a estrutura, com tudo que tem lá. Você tem o show, você tem a maravilha, você tem tudo, mas não entra na profundidade do coração das pessoas. É só um show para atrair, trazer um entretenimento espiritual, porque afinal de contas, o mundo aí fora está tão difícil, tão cansado, as pessoas estão tão cansadas de tanto trabalhar, elas precisam chegar no final de semana e ouvir uma palavra que vai entreter os seus corações. Mas olha o perigo. Muitas têm se calado e não têm pregado o reino de Deus. Não têm pregado a salvação, o arrependimento, a cura, a transformação. E muitos têm se acomodado e gostado desse tipo de coisa. Outras igrejas, então, promovem, não o show gospel, mas promovem o toque, sabe, o mover, o profético, a sensação, sabe, assim, aquele toque. E não é que isso é errado, sentir o mover, o toque, a palavra profética, tudo é muito bom. É maravilhoso você ter o avivamento, você ter o toque, a sensação, é muito bom. Mas quando é derramado num coração transformado, num coração edificado, e muitas vezes nós trocamos a glória de Deus pela glória da terra, pelo show, pelo mover, pela sensação. Mas e quando tudo isso acabar, meus queridos? Quando o mover acabar, sabe? Porque um dia vai acabar o mover, um dia vai acabar a sensação, porque um dia nós vamos estar diante dele, vamos estar face a face, e ali não vai necessitar mais do mover, do toque, do dom, de tudo isso, vai ser inútil. Por quê? Porque basta a presença dele. Nós precisamos dele, da presença de Deus, de fato, nas nossas vidas. Muitas igrejas têm se calado. Por quê? Por causa da necessidade. Muitas vezes a necessidade financeira, a estrutura, a mega estrutura, os megas templos requerem recursos. E muitas vezes os pastores, os líderes são obrigados a pregar, a ministrar coisas que as pessoas querem ouvir de fato, que alimentam seus corações, os seus egos, porque elas precisam no final do mês pagar as suas contas. A igreja precisa sempre estar cheia. Só que nós percebemos que o ficar calado, o não exprimir ou não expressar os nossos corações tem feito com que a gente não desfrute de uma vida plena, de uma nova vida. E o desfrutar significa que, isso eu estou falando de igrejas, mas a gente pode trazer isso para tudo. Os nossos relacionamentos conjugais, relacionamentos com amigos, familiares, na igreja. Muitas vezes a gente tem medo de expressar aquilo que está nos nossos corações. Medo, porque se eu falar o que está no meu coração, o que eu estou sentindo, o que eu estou ressentido com o irmão, com a irmã, o que eu estou ressentido com tal situação, nossa, o pastor e a pastora vai me tirar do infantil, vai me tirar do louvor, vai me colocar de banco. Tem muitas igrejas que fazem isso, vai me tirar. Então, com medo, muitas vezes, o que a gente faz? Se cala. Só que o sentimento está ali. E esse foi o problema de Judas. Jesus deu toda a liberdade do mundo para Judas chegar para Jesus e falar: Jesus, me perdoe.
Jesus, me perdoe, porque eu estou com medo das coisas que vão acontecer, do rumo que as coisas estão levando. Eu não confio no Senhor mais, eu perdi a confiança no Senhor. Me perdoe, Jesus, pela minha falta de fé. Salva-me, Jesus. Se ele tivesse aberto o coração, expressado o seu sentimento, o Senhor iria tratar, o Senhor iria curá-lo, o Senhor iria, de alguma maneira, conduzi-lo a um caminho de paz, de bênçãos. E é isso, queridos, que é o desfrutar de uma nova vida. É quando você está num ambiente, e esse ambiente ele é criado por nós. Um ambiente, por exemplo, onde você tem a liberdade de expressar os teus sentimentos, onde você pode falar, eu estou com medo, sem medo de ser criticado, sem medo de duvidarem da tua espiritualidade, ou você se achar inferior ou menos inferior. Às vezes a gente acaba tendo que vestir uma capa de religiosidade. A gente acaba se tornando um agente secreto, sabe? O 007, vida dupla. Por quê? Porque na igreja você tem que ser algo. E lá na tua casa, ou no teu ambiente, você expressa de fato o que está lá dentro do teu coração. E muitas pessoas assumem essa vida dupla, né? Aparentemente, maravilhoso, perfeito, comportamento maravilhoso. Chega em casa, começam os problemas, né? Então a gente começa a ver que, na verdade, nós precisamos, como igreja, criar um ambiente onde as pessoas tenham essa liberdade. Falei, pastora, mas como é meio esquisito você chegar para Deus, por exemplo, né? Se for um caso entre um irmão e outro, ainda tudo bem, mas você falar para Deus que Ele é soberano e você falar para Ele que você está frustrado, que você está ressentido com Ele porque o plano dele é diferente do teu, mas isso não soa como uma falta de respeito? Afinal de contas, Ele é soberano. Não é desrespeitoso falar para Deus que nós estamos tristes com Ele, ressentidos com Ele? E aí, quando você começa a olhar as Escrituras, você começa a perceber que Deus, Ele é Deus, amém? Ele é Deus, Ele é soberano, mas Ele é um Pai também. Ele é um Pai de amor. Muitas vezes o cristão enxerga somente como um Deus intocável, inatingível, soberano, que está a 1000 quilômetros de distância, e sendo que o Senhor diz que Ele é um Pai presente, é um Pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas. No Velho Testamento, você vê Deus se relacionando com o povo dele, chamando de Deus, eu sou o Jeová, eu sou o Senhor, eu sou Deus. No Novo Testamento, quando Jesus paga o preço, quando Ele morre pelos nossos pecados, Ele diz, olha, você já não pode, você não pode se permitir ser chamado apenas de servo, mas de amigo. Por quê? Porque eu conquistei na cruz essa amizade. Jesus diz a todos que o receberam, Ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. E como filhos, eu pergunto para vocês que são pais, ou vocês que são filhos, como que é o relacionamento de vocês no dia a dia? Sempre é 1000 maravilhas, é um mar de rosas, ou será que tem aquelas como que é? Tem? Ou é só na minha casa? Não tem, né? Não tem aqueles dias que não são tão favoráveis, que não são, não é? Vocês costumam tocar no assunto ou não? Ou deixa passar? Alguns se deixam passar, né? E aí que está o erro, Mas se nós temos essa liberdade com os nossos pais, os nossos filhos na terra, de falar, olha, isso não está legal, eu fiquei chateado com você por conta disso e tal, por que com Deus, que é o nosso Pai, nós não podemos falar para Ele, Senhor, eu sou obediente à tua voz, eu vou obedecer, mas eu estou muito chateado, eu estou triste, porque não era o que eu queria a moto, que meu pastor falou, eu estou muito chateado. Às vezes Deus, né, como pai, um bom pai que Ele é, melhor pai do que qualquer pai na terra, Ele vai saber como nos convencer, né? No caso do meu marido, foi de uma maneira bem assim, tranquila, que o Espírito Santo convenceu ele, assim, sabe, foi uma voz suave, doce, e ele muito atento, olha, Senhor, toma a minha vontade, e não foi assim, exatamente, não foi assim. Né? Então ele estava guardando dinheiro para a moto, né? E até compartilhei isso no Domus, ele estava guardando dinheirinho, e eu falei, amém, amor, guarda o dinheiro, e eu lá orando. Jesus, toma em tuas mãos, mas, Senhor, se for a tua vontade que ele tenha essa moto, coloca paz no meu coração, porque eu como esposa não vou ter paz. Aí ele bateu o carro,
bateu o carro e teve que pegar o dinheiro que era da moto para arrumar o carro. Enfim, e assim foram umas sucessões de coisas que o Espírito Santo sabia como trabalhar com ele, porque filho Deus já conhece melhor do que ninguém, né? Então, mas a verdade é que nós precisamos ter o hábito de abrir nossos corações. E eu louvo a Deus, porque essa igreja, não só essa, muitas igrejas na Terra têm compreendido isso e têm criado um ambiente. Eu não estou falando para você se expor, pegar um megafone e falar, gente, eu sou um pecador, gente, não é isso, não é pegar o megafone e expor a tua vida, não é isso, é você saber as pessoas que você pode procurar um conselho, que você pode se abrir de verdade, sem que a pessoa vá te julgar, sem que a pessoa vá te condenar, porque a questão é que muitas vezes você não tem ninguém para abrir. Se você falar isso daqui, pronto, vão me escondar da igreja. E não pode ser assim. Nós temos que ter essa liberdade de falar, olha, eu creio na palavra, mas eu não consigo viver. Uma vez, há uns anos atrás, pouco tempo atrás, o pastor, né, começou a ministrar alguma coisa na minha vida e tal, não sei o quê, e eu não conseguia, sabe, assim, eu entendia aqui, só que eu não conseguia viver. E um dia ele ficou muito bravo comigo, mas muito bravo. Ele falou assim, ó, eu vou parar de falar, porque parece que você não entende. Eu falei, parece que você não entende, eu tô cansado de falar. E aí eu peguei e falei pra ele, assim, amor, eu quero te pedir em nome de Jesus, não desiste de mim. Eu falei, fale quantas vezes eu preciso, porque não é que eu não quero te ouvir, eu te ouço, eu entendo, aqui, mas o meu coração está machucado, e eu não consigo entender. Daqui para o coração tem um canal, e esse canal está entupido, sabe, assim, está entupido por causa de dor, de frustração. Então, por mais que eu entenda aqui, o canalzinho está entupido, e precisa chamar, sabe, o rotor do céu. E eu falei, então não desiste de mim. E aí ele começou a entender que ele precisava insistir, né, que precisava insistir. E muitas vezes, por muito menos, a gente desiste dos irmãos da igreja. Ah, mas eu já falei tantas vezes, por que esse irmão não consegue viver isso? E às vezes o canal está tão entupido, tantas desilusões, frustrações, tantos ressentimentos que a gente carrega, né? Às vezes a pessoa explode, você fala assim, nossa, mas essa pessoa explodiu por causa disso aqui, mas não é. Às vezes o coração dela está ressentido lá de trás, lá da infância, e ela carrega um caminhão de entulho. Aquilo vem, porque, gente, o ressentimento, ele é uma semente, e vai virando uma árvore, vira uma raiz de amargura. Um ressentimento no coração de Judas, um ressentimentozinho, só porque ele não confessou a Jesus o sentimento dele, a frustração dele, levou ele a trair Jesus por 30 moedas de prata e ainda se matar, ainda sem arrependimento, ainda levou o amor ao pecado, o namoro dele a esse pecado, fez com que simplesmente ele fosse um assassino, virou um assassino. Então, nós precisamos abrir os nossos corações, precisamos falar para Deus, para as pessoas, dentro de casa, precisa ter diálogo, irmãos. E às vezes a gente, na falta de sabedoria, a gente vai começar a ter um diálogo entre marido e mulher, entre filhos, pais e filhos, e às vezes a gente começa a se ofender, e começa a julgar, e aí não flui o diálogo. E o diálogo, ele precisa ser aquela coisa que vem de Deus, sabe? De falar, olha, eu estou me sentindo assim, como que nós podemos resolver assim, porque você me ofende assim, tá? À luz da palavra, deixa Cristo entrar dentro do seu relacionamento. Os pais, muitas vezes, diferença de gerações, e conflitam, e aí precisa sentar, ter um diálogo, porque senão a gente vai realmente vivendo um caminho muito perigoso, e foi exatamente o que aconteceu com Judas. Por muito tempo, ele começou a ter uma vida dupla, e ninguém percebia, aos olhos das pessoas, ele era uma pessoa tão boa, ele era uma pessoa tão honesta, que ele até cuidava das finanças do grupo, dos discípulos. Ele era aquele que aparentemente era uma pessoa super íntegra, honesta, e cuidava até das finanças, porque afinal de contas o saquinho estava na mão dele. Jesus falou, ó, vai lá e faz o que você tiver que fazer. O dinheiro estava na mão dele, ele era o tesoureiro de Jesus, mas aos olhos de todo mundo, perfeito, íntegro, uma capa de religiosidade, mas o coração, Jesus via. O coração o Senhor via, assim como o nosso coração o Senhor vê. Certa vez o salmista Davi disse, Senhor, sonda o meu coração, me prova
Vê se há em mim algum caminho mau. Davi não falou, Senhor, sonda o meu intelecto. Veja se há conhecimento bíblico em mim suficiente. Não. Sonda o meu coração. Não é à toa que o Senhor diz que do coração procede as fontes da vida. É do coração. Não é o conhecer. É o que nós, de fato, vivemos. E isso faz toda e completa diferença. Bom, vamos lá. E aí o que acontece? Quando nós abrimos o nosso coração e expressamos para Deus, expressamos para os nossos amigos, olha, eu estou chateado com você, gostaria de resolver essa situação, sabe aquilo que você me falou, aquilo que você me fez e tal, nós damos a oportunidade do ofensor se explicar, se corrigir, a troca de perdão, e aí onde a cilada do inferno cai por terra, vem a cura, vem o amor e restabelece tudo. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas que saem das igrejas por uma ofensa mal resolvida? Ah, porque o irmão falou comigo. Ah, porque o irmão fez tal coisa, virou a cara para mim. É porque eu não gostei do pessoal do louvor. Ah, o pessoal estava desafinado hoje do louvor, não gostei. E aí a pessoa, às vezes, acaba saindo da igreja porque está ali dentro do coração uma mal impressão, uma situação que ficou meio... e não abriu, não expôs, não conversou. E se for alguma coisa que não dá para verbalizar para a pessoa, pastor, porque senão você vai ofender a pessoa, vai aos pés de Cristo. Vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, isso aqui não me soou bem, isso aqui não está legal. A gente precisa abrir o nosso coração, aprender, queridos, abrir o nosso coração. O Senhor diz que para a gente poder desfrutar de uma nova vida, nós precisamos nos arrepender. Não somente do pecado consumado, mas daquilo que está nos nossos corações. Os sentimentos que ninguém vê, mas Deus vê. As motivações. Por que eu estou na igreja? Por que eu estou trabalhando no infantil? Por que eu estou trabalhando no louvor? Ah, simplesmente porque... sei lá, pode ter tantos motivos, né, de eu estar trabalhando, porque eu tenho medo de ir para o inferno, eu preciso estar na igreja, é a maneira de eu não pecar. Tem muitos que isso foi, eu preciso, sabe, assim, ter um compromisso na igreja para eu não pecar. As motivações do coração fazem diferença. Quando Deus olha a motivação correta, coração quebrantado, diz que Ele não desprezará. Aí eu faço, mas eu faço por amor, eu faço porque eu amo, Ele deu tudo por mim, Ele deu a vida dele por mim. Aí o Senhor abençoa. A motivação errada, o coração errado é enganoso. E aí, queridos, para a gente encerrar, tem mais 2 versículos, mas o caminho para a gente desfrutar de uma nova vida, sem dúvida, é o arrependimento. Quando Satanás olhou para a vida daqueles 12 discípulos, Satanás queria executar o plano dele. E ele precisava encontrar alguém para executar. Justamente, coincidentemente, foi uma coincidência tão grande, ele ter escolhido Judas, né? Justamente o agente duplo, o 007, aquele que ocultava um ressentimento, ocultava um pecado oculto, foi justamente esse que foi escolhido por Satanás para poder desenvolver o seu projeto, o seu plano ardiloso. Então não é à toa, né, e a palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, olhando as brechas, aonde ele pode entrar nos nossos corações. Às vezes a gente está sorrindo por fora, às vezes a gente aprendeu, né, de alguma maneira, a articular a palavra de Deus, e muitas vezes a gente vai levando, passando despercebido. Estou lá no ministério infantil, no dos adolescentes, e eu tenho um bom argumento bíblico, um conhecimento bíblico, mas o coração às vezes nega tudo isso. O coração às vezes está cheio de feridas e ressentimentos, e a gente não desfruta de uma nova vida. Então vamos lá, penúltimo versículo, aliás, Hebreus 10, 17, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor Deus, glória a Deus, o Senhor diz, filho, eu sei que você peca, eu sei que você erra, eu só quero ouvir você verbalizar. Coloca o teu coração, derrama o teu coração diante de mim, confessa, Senhor, eu estou frustrado com os teus planos, eu estou frustrado com tal irmão, eu estou frustrado com meu marido, eu estou frustrado com tal situação, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou assim, e o Senhor diz, quando você confessa dos seus pecados, eu não mais me lembrarei. Tem um outro versículo também, que eu não coloquei aqui, mas que eu acho que ele é bem propício, que o Senhor diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura. Está na Bíblia. Confessar.
confessar, Senhor, me ajuda, irmão, pega um irmão mais maduro na fé, me ajuda, porque eu sei que o Senhor quer isso de mim, a palavra me fala tal coisa, mas eu não estou conseguindo viver, eu estou com medo, eu estou assim, você me ajuda? Pronto, é ali que o Senhor vai começar a agir, porque você verbalizou aquilo que está no teu coração. E para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Portanto, irmãos, e aqui eu já estou fazendo a ministração da ceia, tá? Para a gente encerrar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Próximo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração como? Aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos. O que é os corações aspergidos? Santificados, purificados, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, aqui está falando do batismo nas águas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Próximo. E consideremos-nos também, além de entrar na presença de Deus com os corações limpos, consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos o amor e as boas obras. Talvez você fale, puxa vida, mas o meu problema é meu, eu não quero compartilhar com ninguém. Sabe o que acontece? Se você não compartilha a tua dificuldade, a tua limitação com o corpo não cresce. Às vezes, o meio que Deus vai usar para trazer amadurecimento e maturidade no corpo é através do teu problema, da tua dificuldade. E aí, se você não expõe, a gente fica privado de crescer juntos. Então, olha só o que Deus está falando para nós, que nós precisamos crescer juntos, considerar uns aos outros e incentivar-nos o amor e as boas obras. Não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima de Deus. Tem muita gente que se afasta da igreja porque é cheia de pecado. Ela se vê na condição de pecador. Ai, não, mas eu estou com muito problema, eu estou cheio de dificuldade, eu vou me afastar da igreja. Pois é, aí que tem que vir. E aí que tem que vir, é aí que nós temos que vir, crescer juntos e não nos afastar. Então nós vemos, queridos, que tudo isso que Deus está nos trazendo nessa manhã é um alerta para a igreja de Jesus na terra, não só para a igreja aprisco, mas é um alerta para a igreja de Cristo na terra, que não adianta nada a gente vir para a igreja, participar de um bom culto, ouvir uma boa palavra, a gente participar da ceia, dar o dízimo, dar a oferta, mas se o nosso coração está cheio de ressentimento, cheio de tristeza, de ofensa e de tantos outros sentimentos que nos fazem não desfrutar de uma vida plena, a gente sempre vai se frustrar. Uma vida plena, ela começa quando a gente começa a olhar o nosso coração, examinar a nossa vida, nossas atitudes, e a gente começar a abrir, verbalizar. Se não precisasse verbalizar, Jesus não ia perguntar para um cego, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que o homem era cego, né? Não é verdade? Ele chegou para o cego e falou, o que queres que eu te faça? Né? Então você imagina que o Senhor, Ele anseia por uma amizade, por uma comunhão, uma intimidade, e a intimidade se constrói diariamente, verbalizando nossas dificuldades, nossas alegrias, e o Senhor vai trazendo cura, vai trazendo transformação, e vai encaminhando a gente a desfrutar dos planos e os sonhos dEle. Amém?